É engraçado porque o pessoal que me conheceu lá no Paraguai, sabe, no Paraguai tem um negócio interessante, júnior não significa nada lá. Eles não usam a terminologia júnior para ter o nome do mesmo nome do pai. Então, como meu pai, eu trabalhei junto com meu pai, então ele era o pastor Norival e eu era o pastor júnior. Pior que pastor júnior, eu sou médico, então eu era o doutor júnior. Ficava esquisito para a gente. Para eles, não tinha significado nenhum, né? E como todo médico, eu fiz partos. E como todo médico, eu tenho crianças que foram nomeadas em minha homenagem. Todo médico tem isso. Especialmente o médico que faz parto. Adivinha como é que eles chamam? Júnior. Tem uma criança lá no Paraguai que chama Júnior, sei lá, de Souza. Júnior de Souza. Em homenagem ao médico que fez o seu parto. Gente, boa noite, é um prazer muito grande estar aqui. Eu tenho acompanhado a vida da capela há muito tempo. Na verdade, antes da vinda do Paulo e da Kellen para cá, eu tenho acompanhado a capela. Estive aqui algumas vezes, na minha última vez em Londrina, que foi no Natal, quando eu sempre venho passar o Natal com a família, eu passei um tempo aqui, houve um domingo à noite que eu tive a oportunidade, eu vim para Londrina, o pessoal de outras igrejas que são meus amigos sempre me chamam para pregar ou para participar dos cultos, então eu acabo indo em diferentes igrejas. Eu vim aqui, estive com vocês, tive um tempo muito gostoso aqui na capela em dezembro, agora ainda estou voltando aqui, está muito mais gostoso ainda estar aqui à frente com vocês, poder compartilhar um ensinamento da Bíblia, da Palavra de Deus com vocês nesse domingo, que é um negócio muito forte para mim, é um negócio muito precioso na minha vida. Então é gostoso a gente compartilhar alguma coisa com vocês que é importante para a gente, né? Então, a gente vai falar sobre compaixão, ou compaixão, né? Essa é uma palavra muito interessante, e que eu gostaria que a gente pudesse aprender dessa palavra, e obviamente da compaixão de Jesus. E eu quero fazer isso contando uma história para vocês. Talvez a gente consiga voltar no tempo, né? E nos posicionarmos aí na Palestina dos primeiros séculos, quando Jesus andava naquelas ruas empoeiradas, né? Se vocês pensam que Londrina é empoeirado, vocês não imaginam o que era a Palestina há 2000 anos atrás em termos de poeira. Mas era lá que Jesus caminhava. A gente vai tentar caminhar com ele um pouquinho e aprender dessa história, da narrativa das coisas que aconteceram com Jesus. Então, a gente vai ler alguns versículos de Mateus capítulo 9. Eu vou ler do versículo 35, vai estar na tela para a gente ver aqui, até o versículo 1 do capítulo seguinte, porque ele tem um ensinamento interessante. Então, olha só. No 35, cadê no 35? Não vou ler o capítulo todo aqui. A gente vai falar sobre o capítulo todo, mas eu vou começar no 35. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve, comigo, compaixão. Vamos lá de novo, vai. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E aí, capítulo 10, versículo 1, ele diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar toda doença e enfermidade. E aí, se você quiser, depois você continua lendo para ver como é que foi essa história dos discípulos terem ido pregar, né? Mas eu queria perguntar um negócio para vocês. Vocês alguma vez já tiveram um susto tão grande que vocês literalmente ficaram enjoados, deu vontade quase de vomitar mesmo, assim, aquela coisa. Às vezes a gente pode passar um susto, passar um medo. Eu não sei se é uma coisa cultural, mas filme americano sempre tem isso, né? O sujeito vê um crime hediondo, aí ele sai para lá e... Eu não vou fazer efeitos especiais aqui, que fica chato, né? Mas ele vai para um canto lá e... Você sabe, imagina aí o que acontece com ele, né? O estômago revira. Às vezes a gente tem emoções tão importantes, tão grandes, que o estômago da gente revira.
E essa é uma coisa que aconteceu aqui. E meio que eu gostaria que acontecesse com a gente. Que a gente adquirisse uma atitude que certas coisas virassem o estômago da gente. De uma forma certas coisas nos dessem vamos dizer assim, um enjoo santo. Um enjoo justo, tá? Mas para isso, eu queria que vocês viajassem comigo à Palestina do primeiro século. Que a gente pudesse, como eu falei, andar pelas estradas cheias de poeira da Palestina, onde Jesus caminhou. Porque nesse momento, muitas vezes para a gente entender um versículo da Bíblia, a gente tem que ler em volta dele. É uma forma da gente aprender. Você para ler um versículo, você lê em volta dele para saber o contexto. E o contexto dessa pequeno acontecimento de Jesus é o seguinte. Vamos voltar no começo do capítulo 35, e eu não vou ler, mas se você quiser depois você pode ler o capítulo 35 todo, que você vai ver essas histórias. Começa assim: Jesus chega na cidade natal de Nazaré. Ele estava viajando, ele chega na cidade dele, como se fosse eu vindo para Londrina. E ele vai no domingo na sinagoga, como se fosse eu aqui na capela hoje. E ele vai à sinagoga, como todo bom judeu. E lá ele encontra uma pessoa paralítica e cura o sujeito. Mas ele cura o cara num sábado, que é num domingo. E o que acontece? Judeu, eles eram tão legalistas que curar no sábado, fazer um milagre no sábado, atender a necessidade de uma pessoa no sábado, era pecado. E eles se revoltam, e se levanta toda uma discussão com Jesus. E se você conhece um pouco da cultura judaica, judeu ama controvérsia e discussão. Então, começou aquela discussão ali, juntou gente, como tudo que acontecia com Jesus, juntava gente. Jesus sai da sinagoga, as pessoas vão atrás dele. Ele passa numa rua, tem um sujeito chamado Mateus, cobrando impostos. Tinha um quiosque lá cobrando impostos das pessoas. Ele fala assim: ô Mateus, segue-me. O que o Mateus faz? Larga tudo, faz uma festa para Jesus à noite, faz um jantar, convida todo mundo para jantar com Jesus à noite, e a partir de aí, Mateus segue a Jesus. Vai com Jesus onde Jesus caminha. Jesus sai dali, bom, ele estava ali, eu imagino que até durante a festa alguém chega e fala assim: Jesus, minha filha está muito doente, está morrendo, mas é lá na outra cidade, vamos lá fazer um milagre, vamos lá para curar ela. E Jesus sai, e o que acontece? A multidão sai atrás. Acontece um negócio muito interessante, a multidão era tão grande, estava tudo apertado, e uma mulher que tinha uma hemorragia, um problema muito sério de saúde, chega perto de Jesus, diz que ela encosta na roupa de Jesus, pá, é curada. Interessante que foi meio por acaso. Jesus nota, porque Jesus vira para trás e fala: poder saiu de mim. O que aconteceu? Claro que Jesus sabia o que tinha acontecido, mas ele provoca aquela situação, a mulher fala: sou eu. E imagine o impacto de uma coisa dessa. Uma cura quase por acaso. E ele continua caminhando, chega no lugar, olha o que acontece. A menina está morta, já é o funeral. Jesus demorou para chegar na outra aldeia, a menina morreu, estava todo mundo ali velando o corpo da criança. Ele manda sair todo mundo, entra lá dentro e sai com a menina de mão dada. Imagine o impacto. E a multidão vai crescendo. Ele sai de lá, a caminho agora de uma outra cidade, e se encontra com 2 cegos e cura os 2 cegos. Junta mais gente. E Jesus caminha e aparece uma pessoa endemoniada, completamente fora de si. Jesus liberta aquela pessoa e continua caminhando. E a multidão vai crescendo, e a multidão vai crescendo, e a multidão vai crescendo. De repente Jesus para. E aí o texto que a gente leu. É interessante que a essa altura do campeonato, lembra que é Mateus que escreveu esse evangelho. Então Mateus está contando as histórias. De repente Mateus parece que ele perde a conta. Ele falou: gente, eu tentei contar todos os milagres, mas a verdade é a seguinte: Jesus foi de cidade em cidade curando as pessoas e pregando. Ele dá a impressão que ele perdeu a conta dos milagres de Jesus. E perdeu a conta do tamanho da multidão de gente que estava seguindo a Jesus. Eu imagino que essa gente faria o que Jesus quisesse. Como diz na linguagem popular, esse pessoal estava comendo da mão de Jesus. E Jesus para. E eu imagino assim, não sei se foi assim que aconteceu. Ele vinha caminhando, chega num lugar meio alto, ele para e vira para trás.
e vê aquela gente toda. Nesse momento, Jesus podia fazer o quê? Como brincou o Paulinho, podia pedir uma oferta. Jesus podia tornar-se o mais popular dos mais populares. E eu acho que esse momento dessa mensagem, dessa história nossa, é muito apropriado, porque a gente está vivendo um momento chato no Brasil. Eu comentei com o Paulo antes do culto, eu falei assim, o pessoal faz essa guerra de pastores aí, e a gente que leva o estilhaço, né? A gente acaba levando bala perdida. Nós não temos nada com isso. Nós não temos nem avião particular, nem fazenda em lugar nenhum. Né, Paulo? Que eu saiba, você também não tem. Eu não tenho. No entanto, o que acontece? A gente, por tabela, acaba levando bala perdida, como evangélicos. Mas Jesus, a atitude de Jesus é completamente diferente. E aí a gente precisa aprender com Jesus. E, digamos assim, né, esses pastores precisariam aprender com Jesus. O Mateus diz assim, que ele olhou para as pessoas e ele sentiu, e aí vem a nossa palavra de hoje, compaixão. Diz que o coração de Jesus, na verdade, não é o coração. Na cultura deles, o local das emoções era no estômago, e é isso mesmo. E ele sentiu compaixão. Você sabe que a Bíblia foi escrita em grego. E no grego, a palavra usada é splanknizomai. Eu pus até em grego, olha que bonito lá. Paulo, pode contar por aí que na capela se ensina grego. Splanknizomai é uma emoção localizada nas entranhas. Jesus sentiu nas suas entranhas, dentro dele. Eu já preguei essa mesma palavra várias vezes. E nesse momento eu não consigo expressar com palavras a intensidade do que significa essa palavra. A única forma que eu consigo entender splanknizomai é a história que eu falei, do sujeito que vê uma coisa que é tão chocante que ele vai lá para o canto e se sente mal, fica doente. Isso que aconteceu com Jesus. Agora, por que Jesus ficou assim? O que aconteceu? Jesus olha para as pessoas, e o Mateus diz assim, a questão é que eles estavam perdidos e desorientados. Deixa eu ver a palavra certinha aqui. Jesus ia passando, ele viu que eles eram aflitas e desamparadas. Aflitas e desamparadas. O povo vivia naquele tempo, primeiro, em extrema pobreza. Se a gente pensa que tem pobreza no Brasil, imagine 2000 anos atrás, uma terra pobre, deserta, sem nada. Em cima da pobreza, opressão. O povo, a Judéia daquela época, Galileia, eram províncias romanas. Eles eram dominados por um poder exterior. O maior império do mundo, que era o Império Romano, dominava ali. É como se a gente fosse uma colônia americana, à força, contra a nossa vontade. E o Obama mandasse, né, o pessoal aqui todo, levasse todos os nossos recursos, nos taxasse extorsivamente, a gente sofresse na mão dos americanos. Era isso que acontecia naquele lugar. Então, pobreza, opressão, e em cima disso, eles tinham uma religião. Esse povo era oprimido por uma religião que proibia as pessoas de se aproximarem de mulheres quando elas estavam menstruadas, ou de defuntos, pessoas mortas, porque se contaminariam, e que obrigava que as pessoas, o Paulo falou de dízimo, né? Os rabinos obrigavam que as pessoas fizessem o seguinte: minha comida, vou colocar uma salsinha na minha comida, 10% é de Deus, o resto eu ponho aqui. Eu vou tomar essa água aqui, 10% é de Deus, eu dou para ele, o resto eu posso tomar. Imagina o legalismo, a prisão que era essa religião. E aprisionava as pessoas e não oferecia a elas nenhuma resposta. Oferecia respostas superficiais. Não quero fazer nenhuma comparação com nada que nós estejamos vivendo no dia de hoje, para não dizer que eu sou crítico. Mas talvez haja alguns paralelos entre esse povo da Judéia e da Galileia daquele tempo
e o mundo de hoje. Não vou nem falar o Brasil, vou falar o mundo de hoje. Talvez o mundo que a gente viva está realmente aflito e desamparado, como se fosse ovelha sem pastor. Jesus sabia muito bem que era uma ovelha sem pastor. A ovelha é o bicho mais estúpido que existe. Ele é incapaz, ela, a ovelha, então o macho como a fêmea, são incapazes de viver e de sobreviver sem alguém que os guie. Então, sem o pastor, a ovelha vira comida de lobo mesmo. E Jesus compara as pessoas do seu tempo a essa gente, a essas ovelhas. E ele se sente então doente, realmente se sente mal dentro de si por aquelas pessoas. Agora, Jesus era homem de ação. Jesus nunca se sentiu simplesmente com pena das pessoas. Ai, tadinhos, ô judiação. Se você fizer uma pesquisa e for pegar aquela palavrinha lá e for procurar no dicionário onde que ela aparece nos evangelhos, você vai ver o seguinte: toda vez que ela aparece associada a Jesus, a Bíblia, seja Mateus, Marcos, Lucas ou João, eles dizem: Jesus teve compaixão e em seguida, ato contínuo, ele faz alguma coisa. Ele faz alguma coisa. Aqui, um dia ele estava entrando numa cidade, está saindo um funeral. Ele sente compaixão da mulher, ressuscita o filho dela, para que ele possa sustentar a mãe. Uma outra ocasião, as pessoas estavam com fome, eles estavam numa região erma, e Jesus disse, Jesus sentiu compaixão das pessoas. Aí o que ele faz? Ele multiplica um pão lá, faz um milagre para alimentar todo mundo. Então, compaixão para Jesus não é simplesmente ficar com pena das pessoas, é seguida imediatamente de uma ação. Aqui, o que Jesus faz? Ele ora. Ele fala assim, gente, fosse hoje, né, ele fala assim, galera, vem cá, olha essa gente toda aqui, ovelha sem pastor. Eu imagino também, né, imagine você que eles estavam num campo de trigo, e ali tem um campo de trigo branco, o trigo fica branco quando fica para a colheita. Ele fala assim, essas pessoas são que nem esse trigo, há uma grande colheita, mas tem pouca gente para colher esses grãos. O que ele está dizendo? Esse povo é como se fosse um grande campo, que precisa ser colhido, que precisa ser cuidado, que precisa ser tocado. O mundo, como nós vivemos hoje, precisa ser cuidado, precisa ser tocado. As pessoas vivem em pobreza, as pessoas vivem em opressão, as pessoas vivem em sofrimento, as pessoas vivem sem Jesus, ou com meio Jesus, pior às vezes, com um pedaço de Jesus. E Jesus então diz o seguinte, essas pessoas estão oprimidas, estão sofrendo. Orem para o Senhor, para Deus, que é o Senhor da colheita, Ele é o dono desse povo todo, para que Ele mande pessoas para atender essa colheita. Muito bem. Como eu disse, Jesus é um homem de ação, então eu imagino assim, às vezes eu uso minha imaginação na Bíblia, né, para ler a Bíblia. Então eu imagino assim, que eles pararam num canto. Aqui a gente faria o quê, né? Que nem nós fizemos antes do culto aqui, dá a mão, todo mundo dá a mão, e cada um faz uma oração. No tempo de Jesus era diferente, eles tinham uns véus que eles tinham que pôr em cima da cabeça, então Jesus colocou, imagina, né? Sai de um lado assim, Jesus coloca os véus, levanta os olhos para o céu e fazem uma oração. Deus, manda mais obreiros, manda gente para trabalhar nessa colheita, Senhor, por favor, olhe a situação das pessoas. Em nome de Jesus, amém. Oraram. Então, aqui, eu vejo a lição, eu vejo o desafio para a gente. Vir na capela é muito legal, e na igreja é uma bênção. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Estou muito feliz que nós estamos aqui. A gente podia estar em outros lugares no domingo, a gente podia estar atendendo às nossas necessidades, né? Que Deus nos livre, podíamos estar vendo o Faustão. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Gente, uma das grandes bênçãos de morar, esse não é parte do sermão, mas uma das grandes bênçãos de morar nos Estados Unidos é que não tem o Faustão, lá não tem a Globo, não tem a novela, não tem nada disso. Voltando à mensagem. Deus manda obreiros. Nós estamos aqui na capela, nós estamos aqui na presença de Deus, mas isso não é tudo. Lá fora, do lado de fora daquela porta,
as pessoas estão aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Você concorda comigo? Você conhece o mundo que você vive. Você conhece a sua família, você conhece a sua escola, o seu trabalho. E o desafio de Jesus aqui é para a gente orar. Deus, manda pessoas para atender a necessidade. Manda pastores, né? Não pastores no sentido pastor de igreja, mas manda pessoas que possam cuidar dessas ovelhas. Só que, gente, essa é a oração mais perigosa do mundo. Essa é uma oração perigosa. E na história do que aconteceu com Jesus, vem agora o elemento surpresa, a resposta surpresa da oração. Porque Jesus fala assim, ora Senhor, manda obreiros, manda para a tua colheita, etc, etc. Em seguida, o que Jesus faz? Chama os seus discípulos, dá a eles autoridade e fala para eles, agora vocês vão pregar. E inclusive deu poder para eles fazerem milagres, deu autoridade para eles expulsarem demônios, que nem ele fazia. E deu a eles uma mensagem. Jesus dá três coisas, dá autoridade, dá poder e dá uma mensagem para eles. E diz, vão agora lá para o mundo. Então, aí é que eu digo que é ensinamento surpresa, que me surpreendeu quando eu vi. Porque a história é a seguinte, Jesus olha para a multidão, Jesus tem compaixão deles, Jesus ora, e nós somos chamados a fazer a mesma coisa. Jesus não está no mundo hoje, quem está somos nós. Por isso que a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. Parece uma coisa tão mística. Não, basicamente nós somos a presença de Jesus. Capela da Graça é a presença de Jesus nessa comunidade de Londrina, não é verdade? Você não concorda comigo? Então, como tal, nós somos chamados a fazer o que Jesus fez. Então Jesus tem compaixão e ora. Só que, eu falei, é a oração mais perigosa do mundo. Porque quando nós orarmos com sinceridade a Deus, Senhor, envia pessoas para colher, para atender as necessidades desse mundo que está sem pastor, o que Deus vai fazer? O que Jesus vai fazer? Vai fazer de nós, vai chegar e dizer assim para você, agora você vai ser a resposta da sua própria oração. Você pediu para Deus enviar obreiro, você é o obreiro. Você pediu para Deus mandar pessoas, porque o mundo que nós vivemos está em necessidade, você é quem está lá no mundo. É você que está lá na sociedade. Somos nós que somos chamados a sermos a resposta da nossa própria oração. Quando a gente tiver a compaixão de Jesus, orar por trabalhadores, Jesus vai dizer para nós, então agora você será a resposta da sua própria oração. Por isso que eu disse, é perigosa essa oração. Eu quero desafiar você nessa noite. Cutucar mesmo assim, na feridinha. Cutucar você. Você está disposto? Primeiro, você está disposto hoje, primeiro, a sentir o que Jesus sentiu? Eu aprendi um negócio assim interessante. A reação natural da gente é, se eu falo para você que a superfície dessa mesinha aqui é quente, e eu encostar nela e eu descubro que é quente, a minha resposta natural é fugir. Quando a gente deixa que Jesus coloque no nosso coração aquela atitude, aquela compaixão dele, a gente vai fazer o contrário, que é totalmente contra a natureza. Nós vamos na direção do sofrimento. Não do sofrimento puro e simples, mas nós vamos na direção daquilo que é difícil. Porque o que é mais fácil? Você olhar de longe uma multidão sofrida e dizer, tadinhos deles, e caminhar para cá, ou você ir e fazer alguma coisa? Né? Quando o menino, eu falo isso, e é para mim que eu falo isso, não é para vocês não. Quando você para no sinaleiro e o moleque vem pedir uma grana, ou vem lá no Paraguai, o pessoal vinha limpar o para-brisa, né, da gente. O que você faz? Você dá uma moedinha e vira as costas, ou você xinga ele e fica bravo, sai de perto aqui, não quero saber, e vai para o outro lado, ou você se envolve. Ou você chama ele e diz assim, escuta, o que você precisa? Né? Quando uma pessoa vem com uma necessidade qualquer,
e você vê que aquela pessoa é incrédulo, ela não consegue crer em Deus, ele está caminhando totalmente sem Deus. Você diz, puxa vida, se eu começar a falar coisas sobre Jesus com essa pessoa, eu vou perder meu ônibus, não vou poder fazer tal coisa. Você está disposto? Porque o que acontece? Se você se caminhar na direção da necessidade e orar, Deus vai dizer para você, então agora você será a resposta à sua própria oração. De uma forma pura e simples, o desafio de Deus para a gente e para todos nós nessa noite, para a gente se envolver, para a gente botar a cara, para a gente ser Jesus no mundo em que nós vivemos. Isso tem 1000 caras diferentes, gente. Para certas pessoas é ajudar um necessitado, para certas pessoas é falar do amor de Jesus para uma pessoa que está drogado, ou para uma pessoa que está deprimido, uma pessoa que está sofrida. É compartilhar aquilo que você tem dentro de você com as pessoas que estão ao seu redor. Mas seja qual for a forma exterior que isso vai tomar para cada um de vocês, ou para cada um de nós, a forma interior é essa, é um processo. Primeiro, de deixar que o sentimento de Jesus, que a gente se sinta mal mesmo. Segundo, é a gente orar, Deus, manda alguém. E aí, estarmos preparados para que Deus diga, você é a resposta da sua oração. Vai e se envolve. Vai e põe a mão no problema. Vai e fala. Vai e seja parte da solução desse problema. Que você tenha a solução em Jesus. Não é um desafio fácil, mas eu tenho certeza, eu não sou da capela, não sou membro da capela, mas eu conheço o Paulo, conheço a liderança dessa igreja. Ninguém te chamou aqui dizendo que ia ser fácil. Vem aqui na capela que todos os teus problemas vão se resolver e tudo vai ser legal. Não foi isso que eles falaram, garanto, tenho certeza porque eu os conheço. Então, você veio aqui para ser desafiado e hoje eu acredito que Jesus está desafiando você. Eu quero terminar hoje contando uma história e mostrando algumas imagens para vocês. De uma menina de 14 anos que viu uma necessidade, ela aí, chama Katie Flynn. Ela mora lá na cidade onde a gente mora, em Carrollton. Katie é uma menina muito preciosa e ela viu, ela sentiu a compaixão, ela orou e ela aceitou o desafio de ser a resposta à sua própria oração e continua aceitando o desafio. Eu quero contar a história dessa menina. Em 2004 eu estive no Quênia e eu estive na cidade de Naivasha. Lá estou eu. Você vai notar alguns quilinhos a mais, vários quilinhos a mais, né? E eu estava pregando num beco na cidade de Naivasha. A cidade de Naivasha fica num lugar muito bonito, na entrada do vale chamado Rift Valley, na África, onde estão as zebras, os leões, aquela travessia dos gnus lá que todo mundo assiste no Discovery, é ali, naquela região. Mas antes de chegar lá, existe essa cidade. E nessa cidade existem meninos de rua. E nesses meninos de rua vivem nesse beco aí. E havia um grupo de pessoas que ministrava para esses meninos. E aí eu peguei a minha câmera e saí tirando fotos. E eu fotografei esse menino. Esse é uma das muitas fotos. Fotografei esse outro, comendo umas coisinhas que a gente trouxe para ele. Fotografei esse outro menino aí, ó. Você sabe o que é essa coisa branca nas mãos dele? Eu pensava que era vitiligo. Aí alguém me explicou, não é vitiligo não. Isso aí é cola. Todos esses meninos, o tempo todo que a gente estava com eles estavam com as garrafinhas de cola de sapateiro e cheirando aquilo, né? E eu fiz essas fotos, nós pregamos a mensagem do Evangelho para eles, eu falei ali, os meninos vieram, a gente fez uma oração. Eu chamei alguns deles e falei para eles assim, olha, você quer... Eu chamei imediatamente, eles falaram assim, vieram para mim e falaram, você traz tênis Nike para mim dos Estados Unidos? Eu falei, não. Tênis Nike eu não posso trazer não, mas eu quero prometer para você que eu vou fazer oração, vou orar por você. Tá bom. Não, eu falei, não. Estou brincando não. Você quer que eu oro para você, para que Jesus mude a sua vida? Quero. Então me dá seu nome. Me deu o nome dele. Primeiro menino que eu fotografei. Aquele primeiro desses 3 aí. Me deu o nome. E aí vários, anota o meu também, anotei 5 ou 6 nomes deles.
e passei a orar diariamente. Anotei no meu livrinho de oração, todo dia eu orava por eles. Trouxe as fotos de volta para os Estados Unidos, distribuímos, alguém passou. A Katie Flynn assistiu, viu essas fotos. E o coraçãozinho dela, o estômago dela embrulhou. E ela falou assim, vamos fazer alguma coisa? Chamou 2 amigas dela e fizeram uma yard sale. Yard sale é um costume americano que você pega as suas coisas que você não precisa mais, coloca no jardim de casa, as pessoas vão passando de carro e compram por uma bagatela as coisas. Então você vende disco velho, CD velho, você tem lá, toca fita cassete que ninguém ouve mais, você põe lá para vender, sempre vai aparecer alguém que vai pagar lá R$2 por um toca-fita cassete, alguma coisa assim. Então colocaram lá, e aí colocaram assim, estamos levantando dinheiro para os meninos do Quênia. Obviamente, aí ficou diferente, né? O pessoal comprou os brinquedinhos dela, as coisinhas dela, e isso é $2. Ah, toma aqui 10 para ajudar. E elas levantaram $450, uns 600, 700 reais para isso. Agora, olha só, o que é assim, 600 reais? Os jovens da igreja delas ouviram dessa iniciativa delas e o que fizeram? Cancelaram uma viagem de férias e deram dinheiro para ajudar os meninos de rua. O resto da igreja ouviu e alguém teve uma brilhante ideia. Vamos fazer uma arrecadação. Arrecadaram mais $20 mil. Uma outra igreja teve uma ideia brilhante. Trouxe água para todo mundo na igreja, uma garrafinha de água mineral e distribuiu. Falou, leva para casa, bebe a água, aí põe a garrafa no balcão da cozinha e começa a colocar moedinhas e notas de R$1 dentro. Depois traz de volta, daqui a 2 semanas traz as garrafas de volta. Levantaram mais $20 mil. Levantaram 40 e poucos mil dólares. E com esse dinheiro, construíram a casa para meninos de rua Torre Forte. Compraram terreno e construíram. Isso foi inaugurado, se não me engano, em 2007. 2004, 3 anos depois. Porque a Katie teve a compaixão, orou e se tornou a resposta da sua própria oração. Essa estrutura foi construída e os meninos passaram a ter uma casa. Aí o que eles fizeram? Convidaram a Katie, o pessoal da igreja pagou para ela ir lá para a inauguração da Casa Torre Forte. Está ela ali, olhando a plaquinha que fizeram, ainda uma menina jovem. Tudo isso porque ela orou e ouviu Jesus falando para ela, você vai ser a resposta da sua própria oração. Posou com os amiguinhos dela. Agora ela chama esses meninos de seus irmãos. Olha ela aí. Olha ela com todos os irmãos dela. Aí aconteceu o seguinte, em 2008 eu voltei ao Quênia, e aí eu fui visitar Torre Forte, fui procurar os meninos que eu estava orando por eles. Olha eu lá com a galera, o brancão com os meninos lá. Ó. E aí você lembra desse menino? Jeffrey Mwangi. Olha ele. Você lembra daquele outro? Olha ele lá, ó. Cresceu pra caramba, olha só. Outro homem, estudando, com a casa para morar, com uma vida estável e mais, principal, Jesus no coração. Lembra daquele outro cheirando cola? Esse foi o que mais me impactou, porque ele é a cara do desespero, né? Não é? Não é a cara do desespero? Olha aí. Olha ele hoje. Estudando. Gente, tudo isso porque uma menina de 14 anos decidiu que ela não ia ficar de fora. Que ela ia orar, deixou a compaixão tocar no coração dela, orou e se tornou a resposta à sua própria oração. Aquele me estimula. E aqui tem até um detalhezinho a mais. Katie hoje está na faculdade. E ela escolheu uma faculdade para fazer, onde tem curso de Swahili, que é o idioma falado no Quênia. Adivinha onde essa menina vai terminar? Não sei o que vai acontecer com ela. Ela mesma não sabe o que vai acontecer com ela. Mas ela sabe que o futuro dela, no futuro dela estão os meninos do Quênia. Por isso que eu disse que a oração é perigosa, porque esse tipo de oração, Senhor, manda pessoas para trabalhar na colheita, é perigosa,
Porque no momento que a gente se tornar a resposta à nossa própria oração, nossa vida poderá mudar. Foi o que aconteceu com a Keire. É o que tem acontecido com muita gente, foi o que aconteceu comigo. É o que aconteceu com muita gente que eu conheço, que não necessariamente foi embora do país, foi ser missionário, né? Não é nada disso. Mas foram pessoas que decidiram, aceitaram o desafio que você está recebendo, que nós estamos recebendo nessa noite, de sermos a resposta à nossa própria oração. Eu espero que você tenha sido desafiado hoje. Mais do que animar você a continuar seguindo a Jesus, eu sei que você quer continuar seguindo, obedecendo, crendo, louvando, cantando como a gente cantou hoje. Mais do que isso, desafio para que você sinta compaixão pelo que o nosso mundo está experimentando. Que você ore a Deus, peça a Deus para mandar gente, que o nosso mundo precisa de gente hoje que possa levar essa mensagem transformadora. E que você esteja disposto a ser a resposta à sua própria oração. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus continue prosperando a capela, viu? E eu espero voltar aqui de novo. Cadê o Paulo? Paulo, eu espero poder voltar aqui de novo e estar com vocês. E ser abençoado pela vida de vocês de novo. Muito obrigado. E interessante, né? A gente vive tão distante fisicamente, como essa mensagem tem a ver com a mensagem da semana passada, né? A gente não ficar apenas olhando, mas tomar uma atitude. Então, você foi usado por Deus para falar com a gente hoje. Muito obrigado. Eu queria orar com todos nós. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, esse exemplo de Jesus Cristo nas nossas vidas. E como Ele nos mostra, Senhor Deus, que não é só olhar, não é só se compadecer, mas é tomar uma atitude de cooperar com o reino, de alcançar essas pessoas que estão morrendo, essas pessoas que estão sendo enganadas pelo inimigo, essas pessoas que estão em desespero, em depressão. Deus, nos usa, Pai. Nos usa, Senhor Deus, como instrumentos Teus. E eu me disponho, Senhor Deus, eu quero ser o primeiro a dizer, eu estou pronto, Senhor Deus, pode me usar, eu quero Te servir a minha vida toda. E para engrandecer o Teu nome, mas para alcançar essas pessoas, e que cada um que esteja ouvindo essa pregação, até que vai ouvir depois no site ou na internet, que em nome de Jesus, cada um seja tocado por essa verdade, que a gente precisa sim se compadecer, mas a gente precisa dar um passo, fazer alguma coisa para fazer a diferença na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta, Deus. Então, alcança cada coração, Senhor Deus, transforma nossos sentimentos em atitudes e abençoa-nos, Pai, para que a gente possa ser uma igreja acolhedora, que receba essas pessoas, que invista nessas pessoas e que transforme a realidade de muitas famílias ainda na nossa cidade, Deus. Abençoa também aqueles que viajam para fora do país, aqueles que se dispõem a pregar o Evangelho lá no fim do mundo, onde ninguém mais vai, Senhor Deus. Abençoa cada um que se sentir desafiado também a esse ministério, Pai. E também quero orar pela vida do Júnior, Senhor Deus, que tem viajado esse mundo aí, levando a Tua palavra, ensinando líderes, para que o Senhor continue abençoando a vida dele e a família dele também. Tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma ótima semana a todos. Semana que vem, série nova. Venha e traga seus amigos. Eu acho que essa série vai fazer bastante diferença também na sua vida. Amém?